Olá, boa noite. Esse é o nosso vídeo que nós costumamos gravar para os nossos encontros caseiros. Semana passada a gente não conseguiu gravar, mas essa semana a gente está gravando com a graça de Deus. Espero que você assista, seja abençoado com essa breve meditação. Eu vou falar um pouquinho a respeito de vida cristã, a respeito do Evangelho, a respeito de viver essa grande jornada de fé. Eu confesso que ainda muito inspirado na palavra de domingo. Talvez você não tenha visto, você vai encontrar em nosso canal do YouTube, acho que é Online 008, você vai assistir esse vídeo, vai entender um pouco do que eu estou falando aqui para vocês a respeito da vida cristã, essa jornada sem fim. Eu queria partilhar com vocês um texto de 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Fica com sua Bíblia aí em mãos, porque nós vamos estar lendo outros versos. Eu queria trazer 3 aspectos da vida cristã para a gente meditar. 1 Pedro, capítulo 4, versos de 12 a 19. Sofrendo por ser cristão. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. A primeira coisa que eu queria trazer para você é a respeito de sofrer. Sofrer por Cristo. É um privilégio sofrer por Cristo. O texto de Pedro aqui vai deixando isso muito claro. Vai nos fazendo entender que, por mais que a gente enfrente dificuldades em nossas vidas, quando somos atacados, afligidos, quando nos sobrevém peso que tem uma ligação direta com sermos cristãos, muitos ficam entristecidos, muitos começam a reclamar. O texto nos ensina que a gente precisa ficar alegre, contente, porque o nosso testemunho, o testemunho da gente como cristão verdadeiro, aqueles que estão nessa jornada e abraçaram de verdade essa realidade de viver a vida cristã, isso é mérito, isso é bonito. Deus olha para isso como algo extremamente especial. Sabe, eu estava passando um vídeo aqui em casa para Liz e Verônica assistirem. Na realidade é um documentário, o nome você encontra também no YouTube, Como o Mundo Te Vê, da Prinzen Filmes. Um documentário muito interessante, são 2 capítulos que falam a respeito de como as pessoas acham que os crentes são, quem é Jesus. São algumas respostas que as pessoas filmadas na rua vão
trazendo ali, respondendo essas questões. E a gente pode perceber, assistindo aquele documentário, que quem a gente é, o que a gente faz, fala muito a respeito da fé que a gente diz professar. Como eu disse, pensando muito na mensagem que Deus nos trouxe no domingo, a respeito do Evangelho, da nossa responsabilidade de viver a vida cristã, eu lembro que eu falei um pouquinho a respeito de uma figura do pensador, matemático, engenheiro Arquimedes. Essa frase estava na minha cabeça, né? Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu poderei levantar o mundo ou mover o mundo. E isso ficou na minha cabeça e eu fiquei pensando nisso em relação à nossa vida cristã. Fiquei pensando muito na grandeza que nós podemos vivenciar vivendo uma vida cristã genuína, mas precisamos de um ponto de apoio firme e forte. Então, a primeira coisa que eu quero que você pense é que viver uma vida cristã não é fácil. Não pense você que o que se tem dito por aí de um evangelho triunfalista, de um evangelho que só fala a respeito de milagres, é o evangelho genuíno. O evangelho de Jesus é o evangelho que, exatamente como está aqui em 1 Pedro, somos acometidos de lutas e dificuldades, mas bendito é aquele que enfrenta o dia mau, bendito é aquele que enfrenta as dificuldades e testemunha assim da sua fé. Então, leia com calma 1 Pedro capítulo 4, versos de 12 a 19, para você entender um pouco mais a respeito disso. Outro aspecto da vida cristã é que é nosso dever crescer. E isso também é muito mal entendido em muitas situações. Há quem diga que a igreja ela precisa crescer numericamente para ela estar viva. E por mais que tenha um fundo de verdade, a realidade, para mim, é que esse crescer tem muito mais ligação com o crescer espiritualmente, um amadurecer, do que crescer numericamente. Tem um escritor chamado Joel Kominski, ele diz que Jesus deu à igreja a ordem de fazer discípulos, não a de juntar multidões. Você já parou para pensar nisso? Muito bacana essa frase, né? Jesus deu à igreja a ordem de fazer discípulos. Quando a gente vai ver a grande comissão, é isso que Jesus nos diz, e de fazer discípulos. Ele não fala em lugar nenhum, em situação nenhuma, que a gente precisava e deveria, como igreja, reunir multidões. Por mais que, se isso acontecer, seja bom, mas a nossa obrigação é outra. O crescimento tem muito mais a ver com fazermos o corpo de Cristo crescer, amadurecendo na sua fé. Tem esse texto aí, vamos ver? Hebreus capítulo 5, versos de 11 a 14. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir o bem quanto o mal. É isso que nos difere como servos. Isso que faz total diferença da gente, vivendo a vida cristã,
crescidos, amadurecidos. Quanta gente dentro da igreja, exatamente como nesse texto, ainda fica na dependência daquele que lhe ensine as coisas elementares, quando já deveriam ser mestres. Sabe, esse dever de crescer é o dever de todos nós amadurecermos na nossa fé, de crescermos, de irmos além. Talvez os sofrimentos, o primeiro aspecto que eu trouxe para você, nos amadureça, nos fortaleça. Talvez passarmos pelos dias de prova, os dias de dificuldade, nos façam estar cascudos, fortes, para provarmos de um alimento mais denso. Eu gosto muito desse texto, sabe? Gosto muito de parar e meditar nesse texto, da necessidade do corpo de Cristo continuar amadurecendo, crescendo em espírito e em verdade. Não é isso que a palavra nos chama a viver? Isso é muito bacana. Então aprenda com esses aspectos da vida cristã. E a última coisa que eu queria partilhar com você é que, acredite, irmão, a vida cristã a palavra arrependimento é uma palavra-chave. Se você não tem o coração arrependido, quebrantado, você sabe muito pouco de vida cristã. Se você não tem um coração quebrantado, humilhado, você sabe muito pouco a respeito de vida cristã. Não tem como soberbos serem esses que caminham como cristãos e se dizem amadurecidos. Quanto mais amadurecimento e crescimento a gente adquire, a gente vai ganhando na vida de fé, mais a gente entende que precisa estar humilhados diante de Deus, diante dos irmãos, estar diminuídos. Sabe, João diz que a gente precisa diminuir para que Deus ele cresça. E não tem lugar para esses soberbos que se acham muito especiais. Que, sabe, esse espírito de farisaísmo que conduz tantos irmãos. Não tem lugar para esses na vida cristã. E olha, entenda muito bem quando eu estou falando que não tem lugar. A vida cristã, a igreja, é o lugar que reúne todos aqueles que estão doentes, inclusive esses soberbos, arrogantes. Mas a vida cristã tem relação com aqueles que chegam soberbos, arrogantes e se permitem ser quebrantados, porque provam de um alimento elementar como leite e entendem que isso traz para ele um certo crescimento. E eles continuam a crescer, continuam a ir além, se alimentando cada dia mais e cada dia de um alimento mais sólido, a ponto de que, completamente arrependidos, conscientes da sua posição de pecado, de vilidade, possam entender a sua posição de salvos, única e exclusivamente pela graça de Deus. Na vida cristã, não é o nosso mérito, é o mérito da cruz. E eu preciso entender isso. E o texto que eu separei para a gente estar pensando a respeito disso é Hebreus capítulo 4, verso de número 16, que diz assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Olha que texto lindo, que texto perfeito da palavra. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Nossa, esse é um texto maravilhoso
uma porção maravilhosa da palavra. Como eu disse, muito inspirado na palavra de domingo, falando a respeito do Evangelho, sabe? Falando a respeito da alavanca que, apoiada nesse ponto de apoio, que é Jesus, que é o Evangelho, nos faz mover o mundo. E aí você pode pensar que o tamanho da alavanca é o que faz diferença, né? Aqueles que estão pensando que crescer é numericamente importante, e é importante, eu não estou diminuindo isso, né? Que bom seria se nossas igrejas crescessem de forma amadurecida, mas crescessem numericamente e que a gente alcançasse um maior número de pessoas, mas a gente ainda fica pensando que aquela maior alavanca pode fazer total diferença, e se o apoio não é Jesus, se não é o Evangelho, aquela alavanca grande e que a gente acha que pode muito, não pode nada, absolutamente nada. A vida cristã nos ensina isso. Quando verdadeiramente quebrantados pela palavra, a gente entende que a superioridade de Cristo é que está em nós. A gente entende que é a ação do Espírito que habita em nós e que opera os milagres, que opera as maravilhas, que faz total diferença. Nós somos instrumentos, meros instrumentos nas mãos de Deus. E eu preciso entender isso. Me permitir ser usado, ver como aquele que sofre, sim, e me orgulhar disso. Sofro pelo Evangelho, talvez encher nossas bocas como Paulo, sabe, na certeza de que eu combati o bom combate e guardei a carreira. É isso, sabe, eu combati esse combate e eu sei que o Senhor é que me permitiu dar cada passo. Eu gosto muito de olhar para a vida cristã sobre esses aspectos. Talvez uma alavanca menor, com um número menor de pessoas, como Joel Kominski fala, né? Uma pequena igreja genuína, apoiada sobre o Evangelho, consiga mover o mundo, consiga mover realidades muito maiores do que uma grande igreja, com o coração longe do Evangelho, com o coração longe de uma realidade de vida cristã. Eu queria que você meditasse um pouco nisso, sabe? Refletisse, tirasse um tempo com a sua família, com os seus familiares. Compartilhe esse vídeo com amigos. Mostra e fala assim, o que vocês acham disso? Esses aspectos da vida cristã são genuínos. Esses textos, eles corroboram com essa palavra, e vamos conversar a respeito disso. Eu posso te dizer que o meu coração se viu cheio dessa certeza, e é essa palavra que eu queria compartilhar. Além de tanta coisa para você pensar, né? Te dei uma dica de um documentário para você assistir, Prison Filmes. O nome do documentário é Como o Mundo Te Vê. São 2 episódios, muito interessante. Quem sabe você fique também a fim de conhecer mais outras falas e outras coisas que o Joel Kominski tem ensinado por aí. Mas é isso. Nós somos a Vinha de Magé, sou o pastor Jaci. Esse é um vídeo para nossas devocionais. Amém? Fica com Deus.